Muito bem, concurseiros, eu sou o professor Luiz Santos, com você aí nas dicas de direito administrativo para auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. O assunto é direito administrativo, cheio de nuances, variações, coisas importantes aí no concurso, no nível elevado para auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. O tema que eu peguei aí para falar com você é ato administrativo, um tema bem amplo, cheio de variações aí na doutrina. Os atos administrativos são manifestações unilaterais da administração pública, que tem por fim imediato criar, extinguir, modificar, resguardar, transferir, enfim, às vezes impor obrigações à administração pública, às vezes também aos administrados, são as pessoas comuns, enfim, o ato administrativo expressa a vontade unilateral da administração pública. Ele possui alguns requisitos, evidentemente alguns atributos. Vamos falar um pouquinho e rapidinho sobre isso também. Todos os atos administrativos, eles evidentemente são praticados com alguns requisitos de constituição e validade, sem o qual não se fala em ato evidentemente válido. Ou seja, se o ato não respeitar a competência, não respeitar a forma, o objeto, o motivo e a finalidade, que são os 5 requisitos do ato administrativo, ele não terá validade. É um ato nulo, portanto. Pensamos que o direito civil vem primeiro, o direito administrativo vem depois. Assim sendo, o direito administrativo pega algumas coisas dos atos civis e vai meio que copiando. Pensamos que o ato civil, para ter validade, tem que ter agente capaz, objeto lícito, forma prescrita e não defesa em lei. Ok? O ato administrativo tem que ter também, não agente capaz, vamos chamar aqui de competência. Ok? Não objeto lícito, mas objeto apenas que, claro, tem que ser lícito e moral, ok? E por derradeiro, forma, que evidentemente lá diz que é a forma prevista em lei ou não proibida em lei, e aqui falamos que é a forma. Esses 3 requisitos são chamados de clássicos porque acompanham o direito civil, repetindo competência, forma e objeto. Isso vigorou por muito tempo no Brasil. Depois veio um probleminha, muitas reclamações na justiça, muitas ações judiciais, em decorrência do desrespeito à finalidade do ato administrativo e também a ausência de motivação, ou seja, desrespeito à forma, que era sanada no direito, evidentemente, pelo Poder Judiciário, mas quando motivava de maneira errada, de maneira fajuta e não tinha como discutir, haja vista que o Poder Judiciário checava somente competência, forma e objeto. Com a chegada desses novos 2 requisitos, vamos chamar aqui de modernos, ou seja, motivo e finalidade, o Poder Judiciário passou a fazer uma avaliação muito mais profunda e gerou, inclusive, um princípio chamado de sindicabilidade. Professor, o que é esse tal sindicabilidade? É um princípio de direito administrativo mais moderno que permite ao Poder Judiciário conhecer o mérito do ato administrativo sempre que houver desvio de finalidade ou houver desvio de poder ou ainda não for, evidentemente, o motivo real, for um motivo mentiroso. Isso pode parar na justiça pela teoria dos motivos determinantes. Trocando em miúdos, resumindo tudo, são 5 requisitos: competência, forma, objeto. Esses já copiavam o direito civil e é meio que igual, ok? Os outros 2 que surgiram depois foram o que mesmo? Motivo e finalidade do ato administrativo. Esses são os requisitos. Os atributos são presunção de legitimidade ou de veracidade, até que se prove em contrário, o ato é legal, é legítimo, ok? Imperatividade, o ato também tem essa qualidade, não é? Evidentemente, se colocar sempre numa condição superior em relação ao particular, quando o assunto for estado e particular.
Não pode esquecer também da exigibilidade ou coercibilidade moral. Ainda tem uma tal aí de autoexecutoriedade, coercibilidade material, em que o Estado coloca em prática o seu ato diretamente, sem auxílio do Poder Judiciário, e aí uma criação da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, chamada de tipicidade. Isso são atributos do ato administrativo. Ok, na hora de ir embora o ato administrativo, ele vai embora pela anulação, quando for ilegal, ou pela revogação, quando for inoportuno ou inconveniente. Quero fazer um exercício com você para treinar um pouquinho isso aí. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, o que não impede, contudo, que a administração, utilizando-se de seu poder de revisão dos próprios atos, proceda à anulação ou à revogação dos mesmos, com variada margem de liberdade de decisão. No caso dos atos passíveis de revogação, existe, no mais das vezes, maior grau de discricionariedade, sem que se prescinda de consistente motivação e interesse público para a tomada de decisão. No caso de vícios que ensejam a anulação, a administração pública possui, em regra, menor discricionariedade, o que não lhe dispensa da observância de certas formalidades e garantias para proferir a decisão final. Dentre essas limitações ou formalidades, aqui está adstrita a administração pública para anulação de seus atos administrativos, destaca-se. Aí vamos ver aí as hipóteses. Obrigatoriedade de submissão à prévia decisão judicial para anulação de atos administrativos dos quais já tenham decorrido efeitos concretos e que venham a representar possível diminuição patrimonial para o administrado. Bom, não vamos marcar essa porque a administração não depende do judiciário para anular seus atos. Portanto, pelo princípio da autotutela, ela não precisa disso, a não ser que a coisa vá parar na justiça, não é? Pelo princípio da sindicabilidade, lá o judiciário pode anular também, mas não é o caso aqui, não falou-se nisso. Letra B. Necessidade de comunicação dos servidores ativos ou inativos sobre redução de remuneração levada a efeito em seus vencimentos, decorrente da alteração da forma de cálculo de gratificação, não sendo obrigatório prévia garantia de contraditório e ampla defesa, em face da indisponibilidade e da supremacia do interesse público. Não podemos falar disso porque os direitos individuais devem ser respeitados também pela administração pública, conforme prevê a Constituição Federal. Não podemos marcar essa, portanto. Vejamos a letra C. Possibilidade de anulação de ato administrativo, cujos efeitos exauriram, instaurando-se, contudo, o processo ADM, para a reconstituição do status coante, né? O status coante quer dizer o status anterior, com observância de contraditório, ampla defesa, para o caso de haver, né, impacto financeiro para o administrado. Bom, você está dizendo aqui que se houver impacto financeiro, tem que respeitar a ampla defesa e o contraditório. Entendo que não, haja vista que em todos os casos tem que respeitar. Depois, necessidade de instauração de processo ADM para as hipóteses de anulação de ato ADM que tenha repercutido na esfera de interesses individuais para que o administrado possa exercer a garantia do contraditório e da ampla defesa, me parece bem mais arrazoada, levando em conta que a Constituição Federal garante isso às pessoas. Então, a letra D é a resposta. Vou só comentar rapidinho a letra E, ver onde está o erro dela. Submissão obrigatória do processo anulatório à prévia manifestação do Tribunal de Contas competente. Não, não é previsto isso. A própria administração pode realizar internamente esses processos, né? Fala que como órgão externo do controle do executivo, né, que protegerá, que tutelará os interesses do administrado para que se possa aí ter preservado esses direitos. Claro que não é essa a resposta, levando em conta que a própria administração internamente pode resolver isso. Bom, eu vou comentar com mais rigor, evidentemente, a resposta, mas já dando aí a notícia que a letra D está mais correta, ainda que nós tenhamos algumas aí com sombras de corretas, mas a mais correta, portanto, que vamos escolher aqui,
é a letra D de dado, com previsão aí na Constituição Federal e alguns dispositivos da Lei 9784 de 99. Leva-se em conta aqui, evidentemente, alguns dispositivos legais e constitucionais aplicáveis à espécie, não é? Ou seja, os atos administrativos também sujeitam-se à Constituição e à legislação pertinente. Nesse caso, primeiro vamos pensar na Constituição Federal, que é a norma suprema, ok? O diploma jurídico mais importante do país. Pensamos que a Constituição Federal, no artigo 5º ao Tratado dos Direitos e Garantias Individuais e Coletivos, fixou no inciso 54 e também no 55 o que nós chamamos de devido processo legal. Ou seja, ninguém perderá a liberdade ou os bens, que é o que existe de fato, né, liberdade e bens, sem contudo passar pelo devido processo legal. Já o inciso 55 diz que não importa se a pessoa é acusada em processo judicial ou administrativo, não interessa. Tem direito, sim, à ampla defesa e o contraditório, ou seja, direito de contratar advogado, direito de fazer, evidentemente, juntada de uma testemunha, um laudo, depoimentos pessoais, também é direito de recorrer se eventualmente não ficou satisfeito com a decisão, tudo isso diz respeito à ampla defesa, e aí vem o contraditório, que é claro, tomar ciência das acusações, não é? Poder refutar essas acusações, contestá-las, enfim, tudo isso está integrando aí o que nós chamamos de ampla defesa e contraditório. Não importa, gente, se o processo é judicial ou se o processo é administrativo, que nesse caso a questão fala de processo administrativo, ok? Tem que respeitar, sim, ampla defesa e também tem que respeitar, claro, o contraditório. O assunto ato administrativo é recorrente nos concursos públicos. É necessário saber aqui alguns pontos relevantes também. A administração pública é obrigada a anular os atos ilegais. Ok, está na lei 9784 de 99. E poderá, não é que deverá não, e poderá revogar os inoportunos e inconvenientes, ok? Então, deve anular os ilegais, ok? E pode revogar os inoportunos ou inconvenientes. Não se esqueça só de um detalhe importante. Os atos administrativos que gerarem efeitos favoráveis aos administrados, portanto, aos destinatários, só poderão ser anulados em até 5 anos. Em até 5 anos, desde que o destinatário, que portanto é o administrado, tenha agido de boa fé. A legislação não pega leve com quem age de má fé, mas pega leve e é benevolente com quem age de boa fé. Já já eu volto com mais dicas.